Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Nery Souza, sou especialista com produto consórcio há mais de 16 anos e o tema de hoje é o seguinte: consórcio vale a pena? É uma boa pergunta, né? Olha, eu acho que antes você precisa analisar o seguinte: existe uma série de fatores a ser analisado para realmente verificar se o consórcio vale a pena. Como, por exemplo, qual o seu nível de urgência? Você tem urgência de imediato desse bem? Se você tem urgência de imediato desse bem, o quanto você tem de entrada? Porque dentro do consórcio há essa possibilidade de você vir adquirir o bem com uma certa rapidez, mas há necessidade de você ter um determinado valor, que é o chamado lance no consórcio. E se você pode ofertar determinado valor de lance no consórcio, aí sim você tem a possibilidade real de retirar o bem logo em seguida. Quando eu falo logo em seguida, pode ser na primeira assembleia, na segunda assembleia. Lembrando que as assembleias são datas que ocorrem de 30 em 30 dias em cada mês. Então, é necessário avaliar o grupo, observar médias de lance. Todo esse trabalho ele tem que ser feito pelo especialista que vai estar te atendendo. Então, se esse cliente ele for cadastrado em um bom grupo, há a possibilidade real desse cliente que tem uma urgência conseguir tirar o bem o quanto antes. Mas digamos que no seu caso, a urgência ela é algo irrelevante. Você pode esperar um pouco mais. Então, aí cabe ao seguinte, avaliação. Como está seu planejamento financeiro? Porque você vai ter mensalmente parcelas a ser pagas. De preferência, um planejamento em que você faça a conta seguinte, até o final do grupo. Por que até o final do grupo? Porque é todo o seu saldo devedor, que é o crédito mais a taxa de administração. Então, há necessidade da análise se realmente você pode arcar com aquela parcela mensalmente. Se essa parcela ela não vai acontecer meses de você conseguir pagar uma e depois ficar devendo outra, enfim, até porque existem consórcios que se você atrasar por mais de 60 dias ou 90 dias, ele cancela automaticamente, seu valor vai ficar preso lá até o final do grupo. Então, cabe essa análise também. Agora, fazendo analogia com sócio e financiamento, o que é melhor? Na minha opinião, o consórcio é melhor. Por que o consórcio é melhor? Vamos pontuar aqui algumas questões. Vamos falar sobre um consórcio para um automóvel, por exemplo. A média cobrada de taxas de juros hoje no mercado é de 2%, né? 2,10%, né? Essa é uma média a ser cobrada no mercado. Só que o que acontece? Esses 2% é um juros sobre juros, é um juro composto. Então, quando você adquire um carro com a média de 2% de juros ao mês, você vai comprar um carro, por exemplo, de 50 mil para pagar no final quase 100 mil. E trazendo para a realidade do consórcio, se o consórcio hoje, a média de taxa de administração ela é variável de acordo ao prazo que você escolha, mas a média normalmente é 20%. Então, se você vai pegar o mesmo carro de 50 mil com taxa de 20%, né, sobre o valor da carta de crédito, você vai ter uma taxa de administração muito menor. A gente está falando em coisa de 10 mil reais sobre os 50. Então, você vai ter uma dívida de 60 mil. Então, é totalmente diferente. Sobre análise de crédito. O consórcio ele tem uma facilitação na análise de crédito. Por exemplo, tem alguns consórcios que até mesmo a pessoa com nome sujo, ou seja, com nome com restrição SPC e Serasa, consegue comprar perfeitamente o bem, apresentando assim um avalista. Já no financiamento, se tiver restrição SPC e Serasa no nome, não conseguirá a aprovação do crédito para a compra do bem. Outra coisa que o consórcio também não leva em consideração. Há algumas administradoras e alguns bancos que não levam em consideração a questão da sua pontuação de score. Então, no consórcio, não se leva essa questão
em consideração de pontuação de score. Vai levar em questão o seguinte: você pode se comprometer com a parcela, como é que está a sua comprovação de renda? Como é que está o seu nome? Essas são as questões primordiais no consórcio. Já no financiamento, vai analisar sua pontuação de score, seu histórico de crédito, né? Então, tudo isso será analisado. Já o consórcio ele tem essa facilitação, são pontos a se avaliar. O financiamento, alguns bancos pedem aí cerca de 30% do valor de entrada do bem. Então, se você vai comprar um bem de 100 mil, você vai precisar ter pelo menos 30%, 30 mil reais. Se você vai comprar um bem de 100 mil no consórcio, hoje uma média de contemplação, uma média com assertividade muito grande no consórcio, é na casa dos seus 50%, 52%, 55%. Então, eu estou falando que um crédito de 100 mil em um consórcio, para a urgência, para quem quer rapidamente, você vai desembolsar cerca de 52 mil, um exemplo, e vai ter a possibilidade da contemplação. E é uma diferença, avaliando com financiamento, muito grande dos juros. Então, tudo isso deve ser levado em consideração quando você decide fazer um consórcio. Você pode realmente arcar com as parcelas e analisar que você tem essa parcela até o final do grupo, né? E também tem essa questão da aprovação. Então, são uma série de coisas que eu digo a vocês. O consultor que vai fazer esse atendimento, ele precisa entender o perfil desse cliente, para que daí, entendendo o perfil do cliente, possa ofertar o produto da forma adequada, da forma correta e assim fazer um excelente negócio com o seu cliente. Bom, o vídeo de hoje foi falando sobre esses tópicos. Espero ter ajudado em alguma coisa. E quem gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e desde já agradeço.